Boa noite. Vamos aproveitar as vibrações da música para levarmos o nosso pensamento a Jesus, na certeza de que Ele está presente. Vamos estabelecer esta sintonia, criando este caminho de ligação com o nosso mestre amigo, para que Ele possa trazer os recursos necessários ao desenvolvimento do nosso trabalho, a harmonização de cada um de nós com as propostas do Evangelho, com as propostas da doutrina espírita, e nós possamos abrir o nosso coração para que Ele entre e faça morada. Abrir a nossa casa mental para que Ele traga a luz do entendimento, iluminando a nossa vida. E é com esse sentimento que nós te pedimos: abençoa esta casa, abençoa o nosso trabalho, abençoa cada um de nós, abençoa o nosso lar, para que nós possamos seguir em frente, superando as dificuldades que chegam até nós. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Eu quero pedir a vocês licença para que eu possa fazer alguns avisos, porque nós estamos fazendo um trabalho de revitalização da família Nosso Lar. E nós estamos criando algumas atividades para atender você, para atender aqueles que procuram a casa. No próximo sábado, nós estaremos aqui fazendo uma palestra e vamos falar do Consolador, Luz para um Novo Tempo. Nós vamos falar da doutrina espírita, como consolador que é. No final da palestra, nós vamos abrir para fazerem perguntas, porque às vezes as pessoas têm perguntas sobre a doutrina espírita, sobre a casa espírita, sobre a proposta da doutrina e do Evangelho. E nós estaremos aqui respondendo as perguntas em alguns minutos no final da palestra. Nós teremos também, a partir do dia 10 de maio, às 19h30, nós estaremos iniciando um trabalho de mediunidade, uma proposta de estudos da mediunidade. É uma proposta espiritual. A espiritualidade tem nos incentivado a popularizar o conhecimento da mediunidade. Então nós vamos fazer um trabalho, um estudo aberto em geral, todas as pessoas podem participar, sejam espíritas ou não, e nós vamos estar abrindo o conhecimento da mediunidade para todas as pessoas, segundo a espiritualidade, para que nós possamos tirar a mediunidade do entendimento de uma seletividade dentro da doutrina, do movimento espírita, para que todas as pessoas do planeta, todas as pessoas que são afetadas de alguma forma pelo o fenômeno da mediunidade, possam ter conhecimento do que é mediunidade e possam saberem lidar com este fenômeno, que acontece na vida de qualquer pessoa, espírita e não espíritas. E nós estaremos também no primeiro sábado de cada mês, de 8h30 da manhã às 10 horas, nós vamos estar fazendo um trabalho de relacionamento interpessoal. É com todas as pessoas que quiserem participar, todos estão convidados a participar conosco. É o relacionamento da família Nosso Lar
da família espírita, as pessoas que quiserem. Nós vamos tratar de relacionamento interpessoal e vamos tratar também de liderança, de trabalho dentro da casa espírita. Então nós vamos estar fazendo esse trabalho todo primeiro sábado de cada mês, tá bom? E todos estão convidados, serão bem-vindos. E toda quinta-feira eu estou aqui à disposição, abrindo o nosso coração para que quem quiser falar conosco possa ficar à vontade e falar o que quiser. Tudo que nos falar será confidencial. A pessoa pode falar, reclamar, falar que não está satisfeita, sugerir palestras, sugerir estudos, trabalhos, e nós estaremos abertos para você. Muito obrigado. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa casa, né, Núcleo Espírita Nosso Lar. Eu fico imensamente feliz com a presença de todos vocês, né, de sair do conforto da casa e estar aqui conosco, né? É com muita alegria e sob a égide do nosso Mestre Jesus que estamos iniciando nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar, para mais uma noite de estudos. E a gente gosta de falar e lembrar, né, da necessidade de nos precaver com os cuidados, né, com a asepsia, contra o coronavírus. Vamos cada um fazer a nossa parte. O uso de máscara, né, se alguém tiver gripado, já não é assim obrigatório, mas às vezes a gente pegou um resfriado, né, e ainda não fez o exame, é bom usar a máscara, né? Fica à disposição para todo mundo. Às vezes tem máscara que, esqueci, nós temos máscaras também. A programação das atividades do núcleo, elas foram exibidas enquanto a gente estava chegando, e na secretaria também tem, tá, gente? A agenda toda, quem quiser olhar direitinho, vai estar à sua disposição lá, é só pedir na recepção. Lembramos também que o núcleo possui equipes de visita aos enfermos, com aplicação de passo e fluidoterapia, e também a implantação do culto no lar. Mais informações na secretaria, ok? Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz, e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 75, cujo título é Cultiva a Paz, e que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 6. Todas as nossas palestras, né, para quem quiser rever, né, estão no canal do YouTube Núcleo Espírita Nosso Lar. Se inscreva, ative o sininho para ser notificado para as postagens. Agora vamos convidar, né, para falar do tema Cultiva a Paz. É com muita alegria que convidamos agora o nosso amigo Ricardo Andrade, que é palestrante espírita e colaborador aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, Ricardo. Como a casa aqui é cheia de recursos, né? Olha para você ver. Hoje tem até o vídeo, está tudo no esquema. Não, eu estou... O capricho de vocês, o profissionalismo do Naron e da equipe dele aí, tem como, né? Gente, ó, eu sempre falo isso e sempre vou dizer, é uma alegria imensa estar aqui. Eu gosto demais dessa casa, mais do que isso, eu amo essa casa. O acolhimento dela, assim, é excepcional, né? Não tem outro lugar que eu vá que eu sou tão, assim, acolhido. Hoje eu ganhei abraço, né, na entrada, assim, mas foi duplo. Então, né, Marilene, a Marlene, a Marlene, sua irmã, que eu conheci hoje, a Madalena, né? Então foi... não é, gente? Então, assim, quando eu falo que eu estou muito feliz, não tem como não expressar isso. Então, eu sou muito grato a essa casa, tenho amigos aqui, e sempre que vocês lembrarem de alguma coisa que eu possa ser útil, aqui estarei. Certo? O tema de hoje, Cultiva a Paz, já foi lido, né?
E eu vou fazer uns recortes no texto e comentando, como a gente sempre faz. Tem frases assim que são muito impactantes, que eu faço questão de dar um realce. Uma delas assim: quantos revoltados fogem à luz da paciência? Porque ele fala dos desesperados e tudo mais, mas um grau a mais do desesperado é a revolta, porque ele deixa de estar resignado. Aquele que é resignado não tem o propósito da paz dentro de si. E essa revolta foge à luz da paciência, muitas vezes em atos simples, pequenos gatilhos. Você está numa fila, pode ser num banco, numa fila do supermercado, e você começa a bater o pezinho, cruzar os braços, e fica impaciente, e você não tem a paz que você gostaria que todo mundo tivesse. Isso é o tempo todo, porque a gente vai sendo, nas nossas vivências, testado naquilo que a gente é obrigado a aprender dia após dia. Uma criança nasce na nossa família e a gente aprende a ter paciência com seu choro, as cólicas. Ela vai crescendo, tem o processo de educação, as perguntas incessantes. E aí a gente vai com a vida entendendo como é importante a paciência para o bom convívio. Tomando mais idade, o peso do tempo, a gente vai tendo que colocar os óculos, a audição já não está boa, as dores começam a ser crônicas, não é? O joelho, a coluna, uma caminhada que você fazia, um lance de escadas, agora tem que dar uma pausa, tem que ir mais lento. Isso tudo é a vida falando: paciência, paciência. Quem colocou isso em música inspirada com certeza pelos anjos foi o Lenine. Vocês conhecem a música Paciência? Que o mundo precisa ter um pouco mais de calma, um pouco mais de alma, porque a vida é tão rara. Ela é rara porque o pessoal não tem paciência. O pessoal não vive o momento, não presta atenção nas cores das coisas, no som das coisas, no toque, não sente. E quem não sente tem uma vida muito rara. Em alguns momentos ele tem algum prazer, alguma satisfação. Por quê? Porque ele é atropelado pelas suas rotinas impacientemente. E a vida segue, temos os nossos idosos, queridos idosos, nossa família, e a gente precisa ali estar tendo mais paciência, mais atenção. As limitações do corpo, do nosso corpo, estão nos avisando que elas vão aumentar. O corpo vai se deteriorando, degenerando, é da natureza. É um corpo, nós somos espírito. Ele tem data de validade, não tem, gente? Paciência. E aí, a gente fica pensando assim: como eu estou nesse lance da paciência, nessa rotina, comigo mesmo e com o outro? Como é que cada dia é meu? Eu trouxe um vídeo pedi o meu amigo Naron para colocar o vídeo. Ele é curtinho, mas ele dá uma chamada de atenção, puxou muito a minha orelha. Você dá o toque, por favor? Τι είναι αυτό? Ένα σφραγίδι. Τι είναι αυτό?
Μόλις τώρα στο παπατέρα, σπουργίτη είναι. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτη είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτη. Σπου-γι-τι! Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις? Τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτη! Δεν το καταλαβαίνεις! Πού πας? Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένα σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και του απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. É o diário do pai registrando o crescimento do filho. E um dia ele, num parque lá, perguntou 21 vezes que era um pássaro e ele carinhosamente respondia: é um pássaro, e o abraçava, né? Eu aprendi muito disso por tabela. Quem me ajudou muito foi a minha amiga Marilene, lá no asilo. Alguns anos a gente foi visitando lá. A Renata também participou algumas vezes, né, Renata? E a gente vai aprendendo, sabe? Como é importante a gente ouvir de novo, ouvir a mesma história. Quantas mesmas histórias, Marilene? Quantas vezes? Milhares. 30 e poucos anos lá, né? Pois é, gente. Bacana, né? Mas e a nossa paciência como está? Será que a gente tem essa paciência? Será que a gente tem a paciência com aqueles que tiveram paciência conosco quando a gente era pequenininho? Será que os pais estão tendo a paciência com os filhos, com essa rotina toda? Hoje as mães, os pais, tentando levar dinheiro para casa, está cada vez mais difícil. E a criança chega: vamos brincar? Não é? Então, essa é a luz da paciência que eu quis chamar a atenção no texto. Se der para voltar, Leila, o texto, por favor. Porque a paciência, então, é um exercício que é uma virtude que pressupõe que você, para chegar até ela, você tem que fazer um exercício constante, sem descanso. Senão ela não se torna uma virtude. E aí você começa a se colocar no lugar do outro, e você se lembra do Evangelho: faça ao outro aquilo que gostaria que fizesse a ti mesmo. E lembra também, né, de outro trecho, lá no Consolador: sedes pacientes, sedes cristãos.
Então a gente está sabendo de cor a lição, mas a gente está colocando na prática ou fica na teoria? Mais embaixo ali, me chamou muito a atenção esta frase: quantos criminosos choram de dor por lhes ser impossível a consumação de novos delitos. Semana passada, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, viralizou o vídeo dele. Ele foi condenado a mais de 4 séculos de prisão. A corrupção dele realmente, ele fazia corrupção pela corrupção. Ele teve uma hora que não pedia dinheiro. Ele falou assim: me dá uma academia. E ele chorou numa entrevista. Falou que conhece Deus e tudo mais. Por que eu estou trazendo aqui? Quantos criminosos choram de dor por não lhes ser possível a consumação de novos delitos? Ele foi preso, dos 420 anos, ficou 7 na prisão, vai dar uma entrevista e fala, né, que foi injustiçado. Ou seja, a reflexão dele desse tempo quer dizer o quê? Olha, eu não posso mais ter os ganhos que eu tive, o poder que eu tive, a vida que eu tive. Eu tenho que sair daqui para voltar a ter tudo isso. Então eles estão ainda nessa questão de que, por que eu não posso continuar na impunidade? Sem a paciência de todos aqui, eu tenho certeza de ter o comprometimento de ter o seu ganho certo no final do mês, com o suor do seu trabalho, buscando a sua conquista valorosa, né? Hora nenhuma eu estou falando de político A ou B no sentido de partido, nem nada. Eu estou dizendo para vocês que as instituições, gente, tem pessoas que se corrompem impacientemente, porque é muito mais fácil fazer o caminho que é fácil, e é mais difícil fazer o certo. E às vezes também é culpa nossa, porque a gente também não faz o mais difícil, que é acompanhar um pouco mais, saber o que está acontecendo, por impaciência com o que está errado. E essas pessoas continuam lá fazendo as coisas erradas e choram. E elas não se lembram do versículo de Marcos 8,36, que diz: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Você vai atropelando a sua vida impacientemente, querendo tudo, dinheiro, poder, sucesso, às custas de quê? Na música que eu citei, a vida pede mais alma. Então você não pode perder a alma, vender a sua alma. Mais adiante, para que um homem seja filho da paz, é imprescindível que trabalhe intensamente no mundo íntimo, cessando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Gente, a paz é uma conquista. Ela não chega por osmose porque eu fiquei perto da Lília, que tem muita paciência. Ela é uma conquista suada, de muito trabalho. A gente falou da vida nos ensinando, do convívio nos ensinando, né? E a cada dia uma lição. Só que muitas das vezes a gente vai perdendo essa resignação da paciência, a resignação e a obediência que estão alinhados com a vontade de Deus. Por que a vontade dele? Porque ela é justa, boa, agradável. E essa vontade dele, que é justa, boa e agradável, se por acaso eu desvio a rota, aí a síndrome do filho pródigo. Eu estou fazendo outro caminho. Eu entro num labirinto que não tem saída. O que eu faço? Eu tenho que voltar pacientemente. Então, quando nós erramos, nós mesmos nos matriculamos na recuperação da paciência. Porque se
as leis naturais, as leis divinas são inexoráveis, ninguém consegue fugir ao que é uma lei. Por isso, paciência em cumpri-la, sabedoria em cumpri-la, e paciência também para fazer o caminho de volta, recolhendo todo o lixo que você deixou no caminho. E aí, quando a gente faz o caminho, a vontade de Deus, pacientemente, porque o tempo é dele, porque muitas vezes eu estou na política, eu estou no serviço público, eu estou empreendendo, eu preciso ter paciência. Não tem almoço grátis, como disse Milton Friedman, né? Tem trabalho. E esse trabalho é o caminho que está no tempo de Deus. Mas tudo bem, se eu ainda quero seguir a síndrome do filho pródigo e fazer o caminho errado, uma coisa essa parábola nos conta, que as nossas imperfeições têm data de validade. Vocês concordam comigo? Porque nenhuma ovelha se perderá. O tempo, que é o tempo de Deus, vai dar os recursos certos, mundo de provas e expiações, né? As provas das nossas rotinas, a conta que vem, lei de causa e efeito, ação e reação e tudo mais, para que a gente possa retomar o caminho. Não dá para recalcitrar no aguilhão, como Jesus fala para Saulo. A gente tem que seguir o caminho certo. E por isso, todo mundo vai encontrar o caminho, mas sejamos sábios. Vamos parar de dar cabeçada, de ficar cutucando o aguilhão, né? Vamos aceitar a vontade de Deus, o seu tempo, e entender que, como na natureza, a borboleta, ela só é borboleta porque ficou no casulo. Porque a colheita só aconteceu porque o fruto amadureceu. Paciência. A natureza nos ensina a paciência. Mais adiante, todos rogam a paz no planeta atormentado de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos dela. As pessoas falam paz no mundo, paz na Ucrânia, mas elas falam essa paz, esquece que o mundo delas, a sua família, o seu trabalho, a casa espírita, essa paz do mundo está incluindo o que ela faz para a paz no mundo? Como ela promove a paz com seus colegas de trabalho, na sua família, na sociedade? Esta pessoa quer a paz do mundo e é um instrumento de paz para o mundo. Por isso, tem aquela frase, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. O que é a paz na terra? É a minha terra, é o meu íntimo. Eu promovo essa paz, eu sou sim um pacificador, eu domino a minha terra. Essa terra de mim mesmo, ela é um solo fértil para a paz que eu desejo a todos vocês? Ou eu desejo algo que eu não tenho, que eu não busco? Muitas pessoas acham que a paciência está relacionada com uma programação, com uma agenda. Férias. A paciência está na praia, numa rede, está na pescaria, com um peixe bom, está no sítio, né, Wagner? Mas a paz está conosco, ela tem que ser uma virtude. Por isso, o dia que o corpo perecer, e eu for para o além-túmulo, ela vai comigo. Que bom será se eu tiver essa virtude para levar comigo. Como será o desencarne daquele que é impaciente? Daquele que não está em paz com a sua consciência, logo não está em paz com Deus, porque não cumpriu a sua missão.
perdeu o tempo da encarnação. Não é a paz que ele tem, é o remorso. Exigem que a tranquilidade resida no mesmo apartamento onde mora o ódio gratuito aos vizinhos, reclamam que a esperança tome assento com a inconformação e rogam a fé lhes aprove a ociosidade no campo da necessária preparação espiritual. Gente, para ter paz, não dá para ficar parado, não dá para ter a ociosidade, então. A gente precisa tirar a paz da teoria e colocar ela na prática. Isso exige exercícios de tolerância, de flexibilidade, de deixar para lá, muitas das vezes. No capítulo 4, aliás, no 17, item 4 do livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, lá fala que a paz é o fruto da transformação moral e o combate das nossas más inclinações, das nossas más tendências. Como é que a gente, então, vai conseguir a evolução que Kardec está falando se a gente não serena? Se a gente não tem a metodologia do ferroviário? Pare, olhe, escute. O mundo precisa de um pouco mais de calma para ter alma. A gente acaba atropelando tudo. Muitas das vezes a gente não pensa para falar e o que a gente fala ofende o outro. A nossa impaciência gera uma violência verbal, física, porque não somos vigilantes com a nossa paz. Por isso não sou pacificador, não promovo a paz. E o Evangelho nos fala também que quando a gente busca a nossa transformação moral, que a gente vai vencendo as nossas más tendências, a gente mata o homem velho e dele nasce o homem novo. A renovação do ser. É essa a nossa busca, é o nosso propósito aqui. Matar o homem velho, os velhos hábitos, trazer algo novo, algo que de fato esteja alinhado com Deus. Para a esmagadora maioria dessas criaturas comodistas, a paz legítima é realização muito distante. Quando a gente fala, mas essa paz não é para esse ano, não é para o ano que vem, não é para daqui 10 anos, não é para daqui 100 anos, eu não vou ver essa paz. O que a gente está fazendo? Está ficando omisso ou, no mínimo, transferindo a nossa responsabilidade para o futuro. Eles que façam a paz. Aí eu me lembro de Gandhi, que lutou pela paz na Índia, no domínio da Inglaterra. O que Gandhi falou para essas pessoas que diziam isso, que a paz não era para aquele momento, era para depois? Ele falou para cada uma delas, seja a mudança que você quer para o mundo. A paz começa com quem, gente? Com quem a promove, com nós mesmos. Se eu não tenho paz, eu não posso exigir a paz do outro. Não é verdade? Foi isso que o Gandhi falou e ele tem total razão. Então, vocês estão pedindo paz? Vocês estão dando a paz? Como Jesus também disse, né? E quando a gente começa a pensar que eu posso fazer mais, que eu posso contribuir para essa paz, o que eu tenho dentro de mim? Em construção, a virtude da paz. Para quem olha de fora, eles estão vendo a paz. Para quem olha para dentro, esse sou eu, a serenidade. Vocês já imaginaram uma situação complicada, que de vez em quando acontece? E está todo mundo lá em desespero e você consegue ficar equilibrado. E o que você recebe naquela hora? A intuição de Deus para que você seja providencial, emergencial, mas que você dê uma solução para aquilo. Fique em desatino, impaciente. E o que você vai ter em sintonia? Nada. Você vai ser inútil naquele momento. Então a gente precisa lembrar
que principalmente nos momentos de conflito, sem a serenidade, eu não consigo promover a paz do caos que está no ambiente em que eu me encontro. E para isso, em todos os setores da vida, a preparação, o mérito devem anteceder o benefício. Para isso, exercício constante de paciência. Se perguntar para vocês, o que é aquilo? É um pássaro? Dê um sorriso. Eu vi um outro vídeo, eu não quis trazer para não encher vocês de vídeo, mas eu comento. Talvez alguém já viu, está uma senhora grávida, né, no ônibus, no ponto de ônibus, e tem um idoso, você viu, né, Renato? Do lado, e ele fala assim, está grávida? Eu estou. Vai ser menino, menina? Menino. Ah, que bom. Difícil, né? É. Aí passa um pouquinho, está grávida, está com Alzheimer, né? Aí depois passa um pouquinho, lembra de alguma coisa? Ah, eu tenho uma filha. Aí o ônibus chega, a moça grávida pega no braço de pai, nosso ônibus chegou. Não é assim, gente? Não é, Marilene? Vazio? Né? Então essa paciência, ela prepara a gente para os momentos que a gente precisa ter sabedoria, para manter a calmaria quando possível, porque eu controlo a minha paz, infelizmente eu não controlo a paz do ambiente, né? Ou às vezes mal interpretado. Sim. Todo mundo nervoso com o problema, às vezes você ficar calmo, você é lerda demais, pelo amor de Deus, não vai fazer nada. Não. Incomoda porque eu não estou agitado com eles, né? Pode acontecer isso também, né? É verdade. Ficava até brincando com a gente. É. Parece que não liga pra nada, nem cortando por nada. É. Tem aí. Mas é mesmo. Por quê? Porque o desespero das pessoas impacientes, certo? O desespero faz com que todo mundo estão querendo uma solução. Aí vê você assim, ela não está te julgando porque você não está impaciente. Ela acha que você tem a solução. Começa a perceber. Aí a maneira retórica é a seguinte: oi, você parece que você não está passando por nada, tal. Ou seja, que resposta que você tem que eu não tenho? Me dá esse remédio, me ensina a ser assim. Eu preciso ser sereno, porque eu estou achando que a coisa vai acabar aqui agora. Mas aí ela vê você assim, ela meio que quer te dar um sacode para falar assim, o que você sabe que eu não sei? Não é por aí? Né? É o desespero dela, numa pergunta que ela quer tirar de dentro dela e falar assim, qual que é a resposta que você alcançou que eu não tenho? Porque uma vez perguntaram assim para o Chico e falavam assim, o Chico sofreu muito naquela época, aquelas perguntas todas sobre a questão da Guerra Fria. Guerra Fria, capitalismo contra a questão socialista, comunista, né? Aí vai ter bomba atômica, aí a Rússia contra os Estados Unidos, e se eles soltarem essas bombas atômicas, o mundo vai ser destruído. Chico, o que vai acontecer? O que nós vamos fazer? Preocupa não. Se isso acontecer, Deus vai dar outro planeta para nós. Está vendo? Por que ele falou isso? Porque ele sabe que somos um corpo, que não tem bomba atômica que vai destruir o nosso espírito. Não é mesmo? Qual que é a resposta que ele tinha? Da serenidade, do conhecimento. É isso, gente, que tem para a gente prestar atenção ao longo da vida. Porque chega um momento que você fala assim, eu estou chegando no momento do desencarne. Você precisa buscar essa serenidade. Entender que a carreira foi cumprida. Entender que você guardou a fé, que você sabe que depois ainda há vida, ela continua. Né? Essa é a lição que Paulo nos ensina. E a gente aprende a paciência com a terceira lição dele, combati o bom combate. Não é? E no fim,
Se o homem ouve a lição de paz cristã sem o propósito firme de se lhe afeiçoar, é da própria recomendação do Senhor que esse bem celestial volte ao núcleo de origem como intransferível conquista de cada um. Então aqui temos duas condições: a daquele que promove a paz, o pacificador, e daquele que recebe a paz, ou não. Por quê? Na condição de quem recebe a paz, muitas vezes o solo, o terreno dele é duro, coração duro. Como na parábola do semeador, você joga sementes, ele não nasce, não vai germinar nada. Então ele é impermeável à paz que o pacificador entrega para ele. E por isso, ela não tem como fazer morada naquele coração, ela volta. Ricardo, eu gosto muito de andar de ônibus. E as pessoas não entendem por que eu gosto de andar de ônibus. Quando você aprende uma coisa? Outro dia tinha uma senhora, mas ela estava até vermelha. Eu falei assim, calma. A gente já viveu muito. Já passou por muita coisa, só também vamos conversar um pouquinho. E esse momento agora é um momento só conversar, só ver gente, só tá indo, só vai ficar assim, não vai adiantar. Não vai. Não vai vir. Vamos bater um papo, e aí vai vir nada. Então, se você aprende tanto de ônibus, na fila de ônibus, você nem imagina. É verdade, né? A gente aprende na viagem, não é na chegada, né? É na viagem, né, que a gente aprende. Muito bem. Oi? Cada indivíduo está num grau de evolução, né? Sim. E é possível que todos tenham paz dentro daquele grau evolutivo que é dele, É possível que todos... alcance a paz. Aquele grau evolutivo? Sim, parece que não, mas sim. Porque cada um dentro do seu grau evolutivo vai conseguir o seu grau de paz. Como é que a gente sabe disso com essa certeza? Consulte a história, não é verdade? Por que nós não somos mais como na Idade Média? Né? A gente, por qualquer coisa, ia lá, queimava a casa do outro, etc. Né? Por que não falamos mais em escravidão? Que bom, né, gente? Não achamos natural a escravidão. Hoje a gente pega os pets, os animaizinhos, e trata assim como filhos. Coloque isso há 40 anos atrás, 100 anos atrás. Assim como no século IV, as crianças nem eram batizadas até os 7, 10 anos, porque não sabia que ia vingar. Por que eu estou falando de história nesse sentido? Porque a gente vai crescendo em evolução com o tempo e as nossas percepções vão aumentando. Cada um dentro do seu tempo, que o tempo é de Deus. Mas cada um vai ter um lucro nisso. Que lucro que é esse? Qual que é a moeda? Né? Qual que é o pagamento, o denário dos trabalhadores da última hora? É o aprendizado. Então todo mundo é pago. Como eu falei, não tem imperfeição que não acabe, nenhuma ovelha se perderá. Então quando a gente recorre à história, você vai ver o tanto que o mundo evoluiu. Logo, nós espíritos evoluímos. Sempre. Claro que nós temos uma evolução aproximada dentro do mundo de provas e expiações. Não é todo mundo igualzinho não, mas bem aproximado. Senão, tinha gente que nem estaria aqui. Né? Respondi a sua pergunta? Respondeu. Sendo a condição própria, né, da pessoa do espírito, Joana de Ângeles fala que a paz, ela é atitude, é a atitude certa na hora certa. Aí a gente vincula ela, como você falou, numa viagem, alguma coisa que eu desejo muito, que eu consigo ficar embaixo, ela vincula a atitude. É, exatamente, só que as pessoas deixam de associar a palavra conquista. Né? Por quê? Porque Isaac Newton falou o seguinte, eu não consegui descobrir tantas coisas, desenvolver tantos projetos, não pelos meus talentos, mas pela paciência que eu tive. Conquista. Né? Benjamin Franklin falou por aí também, ele falou assim, quem tem paciência alcança tudo que espera. Certo? Então o tempo tem a ver com
a sua perseverança na paciência. Tenha um propósito de fazer alguma coisa, construir uma casa, passar num vestibular muito concorrido, se qualificar para o trabalho que você sonha. Essa conquista é trabalho, espera, paciência, mas não é uma paciência estacionária, é a paciência em movimento. Esforço. Obrigado. Né? Bom, eu falei que tinham duas condições. A primeira de quem recebe a paz, que muitas das vezes não tem um solo fértil para isso, ele é impermeável a essa paz, mas quando tem, ele recebe a paz, aquela semente germina e ele começa dentro da sua proposta de evolução, construir cada vez mais essa paz dentro de si e no ambiente que está. E aquela condição segunda que é de ser o pacificador, quem promove a paz. A paz que eu conquistei, ela é minha, sim, mas eu posso e devo compartilhá-la. Se não tem terreno fértil, ela vai voltar, mas cada vez que eu estender a paz, como o Gandhi fez, o que acontece? Ela cresce. Ela cresce no ambiente, ela cresce na ideia, ela cresce dentro de mim. E cada vez mais ela toma uma forma grandiosa, ela se apresenta onde ela chega. Isso eu chamo de autoridade moral. Você olha para uma pessoa e fala assim, olha para o Chico, né? Ele é incapaz de matar uma formiga, tem até o caso, né? Vai detetizar a roseira aí por causa das formigas, e ele fala, Xuxa, vai embora, formiguinha, né? Era por aí. Gente, já estamos no horário, eu vou só contar um breve caso zen para fechar, tá? Mais 1 minuto ou 2 de paciência de vocês. Um sábio, mestre da paciência, foi desafiado por um bravatão lá, e ele falou assim, eu quero ver se a paciência desse sábio é tão grande quanto falam. Eu vou até lá e vou tirar ele do sério. Ele subiu lá ao monte, foi no mosteiro desse sábio, os discípulos dele assistiram, e ele começou a falar, porque o mestre aceitou o desafio, né? Que era ter uma lição para os seus discípulos. E ele falou assim, começou a xingar, todos os insultos possíveis. De vez em quando ele te pegava, acertava umas pedras próximas, esse mestre dava uma esquivadinha, cuspia próximo a ele, e não faltou, né, insultos. Isso foi por horas. E esse mestre ficou assim, sereno. Né? Sereno internamente, após a paz de fora, como eu falei. Aí eu estava anoitecendo, o homem que o desafiou foi embora, deu o desafio, né, como perdido, e os seus discípulos, para pegar a lição do dia, perguntaram para ele, mas como é que você conseguiu se manter tão paciente, tão equilibrado? E ele disse o seguinte, quando ele trouxe as ofensas, certo? Ele as dirigiu para mim, eu não as recebi, tal como se ele tivesse trazido um presente. Se alguém vai lhe dar um presente e você não recebe, o que acontece com esse presente? De quem é esse presente? Um dos discípulos disse, é daquele que trouxe o presente. Pois é, ele trouxe as ofensas, eu não as recebi, ele as levou de volta. Então, eu só permito que tirem a minha paz porque eu estou consentindo que isso aconteça. Depende de mim que essa paz saia de mim. Esse é o grande exercício. Essa é a lição que ele deu para os seus discípulos. Só que no texto lá fala o seguinte, que essa questão da paz, ela volta, não é verdade? Eu falei que a ofensa volta, agora não falei? Vamos associar as duas coisas? Se a ofensa voltou, também aquilo que é positivo, se eu lhe trago flores e você não recebe, eu as levo de volta. Se eu lhe trago paz e você não recebe, eu levo de volta. Infelizmente, há aquele que deveria receber, mas é impermeável, relutante à paz. Ele prefere viver no caos. Mas isso acaba, como eu falei,
a síndrome do filho pródigo, isso tem data de validade, e um dia ele retorna e conhece a paz. Porque quando a gente se torna um pacificador, nós estaremos em sintonia com Ele, com Deus. E um dia todos estaremos em sintonia com Ele. Ô, gente, muito obrigado pela paciência de vocês. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Faço. Alguém quer fazer um comentário? Tá ok? Muito obrigado pela paciência de vocês, pela participação de vocês. É sempre muito bom vir aqui.